Romanos 5 diz assim, eu vou só fazer um breve comentário. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Tende paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi, e não faz muito tempo, mas eu aprendi, que todas as vezes que eu me pôr diante de Deus, para orar, para interceder, por alguém, ou por alguns, ou por mim mesmo, no que diz respeito ao outro, e sobretudo naquilo que tem a ver com paz, eu aprendi que de antemão Deus já pôs a mão. Deus já pôs a mão. E esse versículo que eu li, que quem dera tivesse eu a capacidade para digeri-lo do modo como alguns o fazem, já que Romanos é uma das cartas mais lindas e mais complexas que Paulo escreveu. Tem gente que escreveu livros só sobre Romanos, e eu lembro de um desses pregadores norte-americanos que teve um programa de rádio nos Estados Unidos por cerca de 20 anos, só em Romanos. Ele nunca usou outro texto senão Romanos. 20 anos. E ele diz assim, não esgotou. Imagina, é um absurdo o que tem de complexidade, de ensino, de beleza, de didática nesse texto do Paulo aos irmãos de Roma. E tem tudo a ver, até porque Roma era o centro dos acontecimentos, né? Ali estavam acontecendo as questões mais graves entre os cristãos e a perseguição dolorosa, enfim. E ele, quando escreve aos irmãos de Roma, ele escreve para que eles, à medida que crescem, como ele ensinava, pudessem viver a vida que em Roma não era fácil, viver melhor. E aí ele debulha o tema, né, da fé de um jeito que é absolutamente impossível a gente ir profundo nela em alguns minutos. Mas eu, que não sou profundo em quase nada, né, eu fico nessa singeleza da superficialidade, quando o Paulo diz assim, manos, entre vós e Deus, ele, o Filho, os justificou. Então, do tipo, não gastem tempo com isso. Entre vós já há paz por causa de Cristo. Porque esse tendes aqui não está no futuro, está no presente. Ele diz assim, tendes paz com Cristo. Não é vós tereis paz. Não, vós tendes paz com Cristo. Vocês têm essa paz. E aqui insisto nessa minha tese, também singela, superficial, mas que para mim é absolutamente abençoadora, de não precisar ficar ansioso com Deus. Eu não preciso viver ansioso com Deus. Eu não preciso ficar todo dia, toda manhã, toda oração, toda madrugada, ansioso com o que é que Deus quer da minha vida. Isso não é necessário. Porque entre mim, você e Ele, entre nós e Ele, diz o Senhor, já há paz. A bandeira branca já foi hasteada. Lembra interessante Isaías capítulo 40, que começa assim, né? Deus falando pela boca do profeta e profetizando sobre Jesus. 700 anos antes de Jesus, o Isaías dizendo assim, o tempo da porfia acabou. O tempo da porfia acabou.
Diz, consolai, consolai o meu povo. Diz Isaías 40, consolai, consolai o meu povo, encoraje o meu povo e diga para o meu povo que o tempo da desavença entre nós acabou. Acabou. E ele vai, em Isaías 40, até o final, quando ele diz assim, e aqueles que esperam no Senhor, assim, voarão como que com asas e como águias. Ele termina assim, Isaías 40, que é o evangelho do Velho Testamento, 700 anos ontem, e diz assim, entre vós e o Pai, a paz está determinada, vós tendes paz. Isso é fato. Tipo, descansa nisso. Agora, talvez no que ainda nós não temos descansado, e talvez seja nisso que nós precisamos descansar, é de, entre nós, baixar a guarda. Entre nós. E quando eu digo entre nós, não digo entre eu e o Romildo, entre eu e a maioria de vocês aqui, se não todos, entre eu e o Cláudio, não sei. Porque não há litígio entre nós, não há desavenças entre nós, não há estranhezas entre nós. Né? Nós nos damos razoavelmente bem, nos compreendemos, nos abraçamos, enfim, mas eu sei que daqui para fora, a partir do meu ambiente conjugal, da minha vida, dos meus amigos, irmãos e de todos os laços com os quais eu tenho no mundo e na vida, não poucas são as vezes em que eu e você estamos metidos em litígios. E às vezes demoramos para estabelecer aquilo que o Eterno em Cristo entendeu e nos deu como ministério. Ele diz assim, vós tendes o ministério da reconciliação. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vós tendes o ministério da reconciliação. Isto é, a nós todos ele deu direitos de embaixadores, que é, entre os cargos políticos que eu conheço e gosto, por exemplo, os dos diplomatas, para mim, são os melhores. Porque são os diplomatas que são escolhidos para serem embaixadores dos países em nações amigas ou inimigas, né? São os diplomatas que são treinados, formados em escolas, alguns não necessariamente vão por questões mais políticas, enfim, mas agora mesmo, no que está ocorrendo lá na Síria, e as interligações que são feitas, e as conversas paralelas que acontecem na ONU e pelo mundo afora, lembro-me sempre de Sérgio Vieira de Mello, que para mim é um ícone, né, da diplomacia brasileira, morre lá em Bagdá, num daqueles atentados, né, ainda na época de Saddam Hussein, ele morre, é uma das melhores biografias que a gente tem da diplomacia brasileira, é Sérgio Vieira de Mello, mas com ele nós temos outros tantos que são diplomatas conhecidos pelo mundo afora, e é gente que chega sempre com uma bandeira de paz. Eles sempre chegam para negociar. Eles sempre chegam para trazer para a mesa os temas, os assuntos, as questões, as intrigas, as ofensas, as diferenças, as diversidades. E eles têm a capacidade de puxar aqui e ali e trazer para a mesa aquilo que pode trazer paz entre os litigiosos. E quer saber? Ele está me imitando, Felipe? Ele está me imitando. As crianças, elas veem assim, se ele pode gritar, eu também posso. É bem assim. Imagina ele que é barbudo, pode gritar, imagina eu que nem sei andar. É bem assim, criança, por isso que aqui não tem problema, pode gritar. E aí eu fecho, não vou muito mais longe que isso. Volto naquilo que para mim é básico.
Seja lá quais forem as questões nas quais cada um de nós esteja envolvido, seja como protagonista ou como vítima, seja como autor ou como resultado de, seja como alguém que causou ou alguém que sofreu, né? Como costumo dizer, e alguns não gostam quando eu digo isso assim, a graça é para aquele que traiu e para aquele que é traído. A graça é para os dois. A graça é para aquele que ofendeu e para o ofendido. A graça é para o ofendido e para o ofensor. A graça é para aquele que foi lesado e para aquele que lesou. Não tem a menor diferença. O que tem de diferença são as consequências de um para com o outro. Mas diante do Pai não há nenhuma diferença. E na encarnação de Cristo, Deus diz: agora é entre vocês.